Chegou a hora dos fatos da semana. Já tô tricotando com o doutor Eduardo, que ele tá me falando aqui que tem tanta informação, né, doutor? Bom dia, meu querido. Bom dia. Eu tô tão concentrado aqui. Eu te entendo, porque é muita informação, são muitos desdobramentos, né, doutor? Nossa, Antes, vamos dar uma olhadinha nesse VT que a gente preparou, porque a Operação Lava Jato tá avançando, né, gente? A Justiça Federal já condenou os primeiros réus. Vamos dar uma olhada. A Operação Lava Jato continua apresentando resultados. Na semana passada, o juiz federal Sérgio Moro condenou em primeira instância o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e também o doleiro Alberto Youssef, por pertencer à organização criminosa e por lavagem de dinheiro. Além deles, outras 6 pessoas também foram condenadas no processo e devem agora pagar uma indenização de 18 milhões de reais para a Petrobras. A sentença ainda cabe recurso. Porém, o Ministério Público Federal já informou que vai recorrer da decisão para tentar aumentar a pena dos réus. É sobre esse assunto que vamos falar agora, aqui no Revista da Cidade. Pois é, vamos falar sobre a Operação Lava Jato, que está aí já em estágios mais avançados, que a gente acha muito interessante, sim, que os acusados comecem a ser condenados, como está acontecendo agora, né, doutor? O que eu vejo, Regiane, primeiro esse avanço, que ele é positivo. Apesar de você, do Ministério Público Federal, estar fazendo praticamente uma radiografia, uma autópsia na Petrobras e outras instituições que já foram apontadas, obviamente, eu acho que tem esse lado que é o lado positivo de você criar uma transparência, ou seja, contar aquilo que de fato está acontecendo, né? Ou seja, e não ficar simplesmente escondendo para debaixo do tapete. Isso eu acho que é o lado positivo. O lado negativo, por exemplo, essa primeira sentença que foi já dada pelo juiz Moro, já é o começo de punição. Ou seja, em que pese as punições ainda, elas são muito abaixo do que a população, do que a sociedade espera, porque obviamente se desvia tanto dinheiro para chegar no final ter lá 4, 5 anos, 6 anos na cadeia no máximo. De condenação. Que é a condenação, mas fora os descontos, né, e tudo que acontece no final, bom comportamento. É muito, assim, trabalho, a punição ela passa a ser muito irrisória perto do rombo, porque o que acontece, esse rombo ele é em cadeia, né? Ou seja, é um rombo numa determinada empresa, que foi a Petrobras até agora apurado, mas ela tem todo um reflexo na sociedade, ou deixa de fazer isso, deixa de fazer muitas coisas. Quase quebraram o nosso maior patrimônio, né? É só para você ter uma ideia, em 2008 a Petrobras ela foi avaliada em 510 bilhões de reais. 2008, tá? Agora, em abril, saiu uma nova avaliação de mercado, isso a nível internacional, ela tem um valor de mercado de 172 bilhões. Né? Quase 5 vezes. Não, e um detalhe, deve 351 bilhões. Se vender a Petrobras, ainda vai ficar devendo ainda muito mais uma Petrobras. Então esse é um problema, entendeu? Mas com relação à questão das condenações, isso aqui foi só um dado que eu pedi para tirar, porque é importante, ou seja, que as pessoas têm que saber. Tem que ter essa noção. As condenações, elas têm esse efeito positivo, porque começa a punir. Mas o ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, já está lá em prisão domiciliar, com uma tornozeleira e vai permanecer até o final. Bom, é pouca a punição? É pouca, mas ele contribuiu para poder se debelar essa operação toda e, sobretudo, debelar todo esse esquema de corrupção, que é importante. E mostrar muita gente que estava escondida. É óbvio, junto com o Youssef, que também teve uma punição pequena, vai cumprir mais uma parte da pena em prisão fechada, mais 3 anos, mais ou menos 2, 3 anos, ele já vai para um regime aberto, né? E, obviamente, então, isento de pagar qualquer multa. Agora, os demais réus que foram punidos, que foram sentenciados nessa primeira sentença que
aconteceu pelo juiz Moro, esses não, esses tiveram uma sentença um pouco acima, um valor, eu não vou aqui descrever cada sentença, porque isso é uma coisa muito jurídica e chata, tá? Estão presos, né, vão cumprir e ainda vão ter uma multa de 18 milhões para poder ressarcir, né, a Petrobras. Esse valor é muito pequeno perto do que foi tirado. Só que nós temos muitas outras investigações e muitos outros processos. Nós estamos com 20 e poucos processos tramitando em Curitiba. Né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, ontem já o Ministério Público Federal já ofereceu a denúncia contra o Vacari, né, contra o Duque, que se encontram presos, e mais o dono também da Cetal, né, que fez delação premiada e, obviamente, jogou no ventilador, desculpa a expressão, né, ou seja, qual era o esquema. Né? E ele contou com detalhes como é que funcionava. Exatamente. O Duque foi preso em função daquela operação de Mônaco, ou seja, ele tentou transferir um dinheiro de uma determinada região para Mônaco, né, e o sistema financeiro de Mônaco rapidamente avisou o Ministério Público Federal do Brasil e bloqueou. Foi aí que, na verdade, desencadeou essa nova operação, né? Que Brasil é este, né? Que foi, inclusive, uma frase, né? Que quando ele foi preso em novembro, ele falou essa frase, que Brasil é esse. Não, esse é o Brasil que na verdade... gostaria de ver. Exatamente, as pessoas que roubam, que sejam punidas. E foi do Renato Duque que o pessoal encontrou aquela pequena fortuna, ou aquela enorme fortuna em obras de arte. E além das buscas e apreensões que foram feitas, né? Ou seja, a arrecadação de bens, patrimônio dessas pessoas, para que elas possam ser, pelo menos, serem mantidas sob a tutela do Estado, a tutela do juiz, sobretudo, para que eventualmente haja uma reparação de dano à Petrobras, possa ser leiloadas e arrecadadas recursos para poder reparar esse dano, né, que foi causado à Petrobras. Ainda falando sobre as penas, doutor Eduardo, muita gente questionou mesmo com relação ao número de anos ou de meses que eles vão ficar presos e o que eles vão pagar com relação a tudo que eles fizeram. Existem outros processos pelos quais eles também vão ser incluídos e também vão responder. Mas pelo fato deles terem feito esse acordo de delação premiada, existe um limite máximo de tempo que eles acordaram para pagar? O que acontece é o seguinte, essa é a primeira sentença, eles vão ter outras sentenças. Mas então pode acrescer tempo? Não, na verdade a sentença eles vão cumprir em regime aberto, ou seja, pelo menos o Paulo, porque na delação premiada ele dá esse direito àquele que delata, né, ou seja, que colabora com a justiça, de mesmo com uma condenação futura, obviamente ter o regime prisional dentro do que foi estabelecido logo no começo. Então, por mais que sejam acrescidos outros anos de condenação, vai ser sempre assim? Sempre assim. Agora, tem um detalhe importante. Se eventualmente quebrar a delação premiada, ou seja, romper com esse acordo feito, obviamente muda completamente o cenário. Eles vão ser sentenciados, as sentenças vão ser modificadas, as condenações serão modificadas, os regimes prisionais serão também modificados, e aí sim há um acúmulo das sentenças posterior que vierem daqui para frente. Então, quer dizer, o Ministério Público perceber que eles não estão falando a verdade, que eles não estão passando as informações corretamente, ainda dentro do acordo, isso tudo pode ser mudado. Porque o que acontece? Os demais processos dependem exclusivamente do depoimento, né, da manutenção das narrativas que foram dadas, ou seja, das versões que foram dadas pelo Paulo e pelo Youssef. Então, por exemplo, hoje o Paulo está, exatamente nesse momento, ele está dando um depoimento num outro processo que está tramitando, né, ou seja, que está sendo instruído para que ele venha uma sentença. Então, em qualquer momento, durante a tramitação desses processos, são 20 e poucos processos, né? O Paulo vai ficar o Youssef e o Paulo vão ficar por conta de todos esses processos, porque eles também são réus nesse processo, só que eles estão amparados pela delação premiada. Então, em qualquer momento, se eles mudarem, como já houve mudança de depoimento, ou seja, quebrou o acordo, rompeu o acordo, volta à condição original, entendeu? Vai ter modificação de condenação, enfim, então tudo isso acontece. E só para você ter uma ideia, uma nova denúncia dentro desse Lava Jato já ocorreu.
já teve o diretor, o ex-presidente da Camargo Correia, o Avancini, Dalton Avancini, já disse que, na verdade, houve corrupção dentro da Angra 3, ou seja, isso em agosto de 2014. A investigação, isso que é interessante, ou seja, as pessoas, o criminoso, o estelionatário, né, o ladrão, ele não tem medo. Por quê? Porque em agosto de 2014, ou seja, a Operação Lava Jato em curso, investigando, e o povo ainda roubando. E eles já estavam roubando há tanto tempo, né? Exatamente. Já ficou uma coisa, eles já são acostumados com isso. Então, né? O que você percebe é que exatamente as pessoas não param. Por isso que as penas, às vezes, elas deveriam ser muito mais, eu diria, muito mais severas. Concordo. Até para poder inibir de fato. Porque o que acontece? Ela inibe de direito, mas não de fato. O que eu quero dizer? O direito diz para não fazer, porque a pena ela tem dois objetivos. Primeiro, reprovar o fato ilícito, ou seja, o crime praticado, e dizer para o cara, olha, não pode fazer mais. Só que a pena no Brasil, ela tem um efeito pedagógico contrário. Né? Ela chega e fala assim, olha, está reprovado. Entretanto, você pode até fazer, porque o nosso Código Penal, ele não proíbe, ele não diz que é proibido fazer isso. Nem no homicídio, ou seja, o Código Penal não diz que é proibido matar. Você quer matar, você mata, mas você vai ter uma consequência para isso. E as nossas penas, elas são amparadas exatamente dessa forma. Né? O que, obviamente, ela não tem esse efeito pedagógico de prevenir para que não o faça mais. E a gente fica com essa sensação de que a justiça não está sendo feita, mas não está, né? Porque ao mesmo tempo que se condena, depois ele não vai pagar o que a gente, pelo menos, acredita que seria o mínimo para que essa pessoa que tanto dano causou, que tanto mal fez para o país, vai ter uma pena branda no fim das contas. Então a gente fica com essa sensação de que, tipo, beleza, tá dando tudo certo, eles estão conseguindo condenar, mas mesmo assim a pena é pequena e é como se eles estivessem dando de ombro, daqui 2 anos tá tudo bem de novo. A questão do foro privilegiado, se você for pensar. Porque isso também é um privilégio. Claro. Né? Privilégio para todo mundo. Por exemplo, político que é processado pelo STF, isso é um privilégio. Não é um privilégio, digo benefício, não é um privilégio, um foro privilegiado, mas é um benefício que ele tem. Né? Você vê, nós temos aí várias, o STF está aí também investigando a questão da Lava Jato com 30 e poucos políticos que foram indicados. Né? Ou seja, o Ministério Público tem dificuldade de investigar, não é fácil de investigar. Eu imagino. Né? Quer dizer, as penas deveriam ser muito maiores para que com acordos, com delação premiada, com tudo mais, ainda assim ficasse uma pena significativa, né, doutor Eduardo? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar também de um assunto que você já introduziu no começo da conversa, justamente as perdas, né, que a Petrobras teve, o balanço, a divulgação do balanço e o que aconteceu com o dinheiro dessa empresa, da nossa maior empresa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar, tá bom, doutor Eduardo? Daqui a pouquinho eu volto, né? A gente vai ver o que aconteceu de fato, qual é o tamanho do rombo que esses corruptos deixaram aí pelo caminho. Vamos voltar a falar aqui da Petrobras. Eu queria saber o seguinte, doutor Eduardo. A gente viu agora que o buraco está bem mais embaixo, né? Que o rombo está enorme, que a empresa, como você citou no começo, vale 4 ou quase 5 vezes menos do que valia alguns anos atrás, né? Mas isso demorou, né, para ser divulgado. Ficou aí uma discussão sobre que empresa que ia fazer, o que estava acontecendo no meio do caminho. Estava difícil encontrar uma empresa que quisesse essa bucha para fazer essa auditoria, ou a própria Petrobras que estava barrando a divulgação desses dados? Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte, que a auditoria, porque é uma auditoria independente, ou seja, toda auditoria independente que é obrigado, principalmente em empresas no porte da Petrobras, como qualquer outra empresa, contrata uma auditoria independente, né? Geralmente são as americanas que têm o maior conceito de credibilidade, daí por diante. Só que na hora que você apresenta uma planilha contábil, como foi apresentada há um tempo atrás pela ex-presidente da Petrobras, que era a Graça Foster, ela apresentou uma planilha onde apresentava um lucro de 3 bilhões de reais. Quando a auditoria foi lá e olhou aqueles números,
e foi fazer uma conferência, porque eles conferem, eles vão verificando, ou seja, vão checando todas as informações. Eles falam, não, tem coisa errada. Eu não posso assinar eu não posso, como se fosse um avalista, um fiador. Eu não posso avalizar essa contabilidade com um lucro de 3 bilhões, porque isso não é real. Então, essa foi a razão pela qual fizeram uns arrumadinhos a própria auditoria, que eu não vou falar o nome da auditoria, mas uma auditoria americana, ela recuou e disse, eu não assino. Uma das grandes do mundo, né? A maior, uma das de maior credibilidade, né? Ou seja, recuou e disse, eu não assino essa auditoria, porque eu não posso assinar essa auditoria. Assinar é o quê? É avalizar, é dizer que aquilo está correto. Então, eles não conseguiam publicar esse balanço do terceiro trimestre por conta de algo que houve uma fraude, essa que é a grande verdade. E depois pediam a cabeça da Graça Foster por uma única razão, porque ela estava apresentando uma contabilidade, ou seja, um balanço falso, que era falso, de fato era falso. Eu nem acredito nesse balanço que foi apresentado, né? Nesse que foi apresentado também não acredito, não. Porque os números não são esses, são outros. Então, esse foi o grande impasse. E existia uma previsão, e é um tratado internacional, empresa como a Petrobras, se não apresenta um balanço quando tem ações em bolsas de valores no mercado internacional, né? Então... de capital aberto, mas para quem não conhece, é quem tem ações que vendem, ações em outros mercados, como por exemplo a Bolsa de Nova York. Precisa prestar contas para os acionistas, precisa prestar conta para o mundo inteiro, para todas as bolsas de valores. Quando você não apresenta um balanço, é porque tem alguma coisa temerosa. E se tem alguma coisa temerosa, o que acontece? As ações começam a cair, como de fato ocorreram, né? E obviamente acende uma luz amarela, porque tem aquelas agências que medem a credibilidade, e a confiança que o mundo tem. Então isso aconteceu, acendeu a luz amarela em relação à Petrobras. O que ocorreu? Existe uma punição para isso, como tudo. Ou seja, se você faz alguma coisa errada, tem uma punição. E no mercado internacional, um tratado internacional entre as bolsas de valores do mundo inteiro, quando não se apresenta dentro de um prazo, o que acontece? Tem que se pagar as dívidas imediatamente. Entendeu? Então o que acontece? Se não tivesse apresentado esse balanço agora, que era o prazo, era dia 30, né? de abril agora. Se não apresentasse o balanço agora, até 30 de abril, a Petrobras teria que pagar agora no mês de maio 110 bilhões de dívidas que estavam vencendo antecipadamente. Nossa, ou seja, uma empresa que vale 175 bilhões tem que pagar 110 e ainda fica devendo, então é complicado. Então correram para poder apresentar um balanço do terceiro trimestre dentro de uma realidade. Do lucro que é apresentado pela Foster foi transformado num prejuízo. Ou seja, aí o que aconteceu com a auditoria? A auditoria falou, bom, diante do prejuízo, e parece que a coisa está mais ou menos dentro de um padrão razoável, né? Ou seja, o princípio da razoabilidade, ou seja, aquilo é razoável dentro do mercado, então tá bom, eu assino. Tanto é que assinou o balanço com prejuízo, né? Com prejuízos. Então, cenário bem diferente do apresentado anterior. Muito diferente. Então, eu diria que a radiografia, num primeiro momento, da Petrobras, mas não é uma radiografia real, verdadeira, legítima. Bom, né? Sendo real ou não, é claro que esses números repercutiram no mundo todo, né? Eu quero saber a opinião. Agora, a gente fez uma entrevista com o João Alexandre Pechansky, ele é professor de Ciências Políticas da Faculdade Casper Libero. E ele falou como fica a imagem da Petrobras diante do mundo e quais são as consequências políticas e econômicas da divulgação desses números. Vamos ver. O que está em jogo a partir da divulgação desse balanço é como nós, as pessoas que não são da Petrobras, as pessoas que indiretamente ou diretamente estão relacionadas à empresa, elas avaliam a viabilidade dessa empresa. A empresa, historicamente, pelo que agora se sabe, esteve permeada por uma rede de corrupção. Não acho que haja indícios de que apenas alguns indivíduos dentro dessa empresa eram os corruptos, agindo fora de uma cultura organizacional que levava a essa prática de corrupção mais efetiva. O que está em questão, então, é uma cultura de corrupção, uma rede de corrupção mais ampla e em que medida a transparência, que é positiva, ela de fato vai servir por uma modificação
da cultura da empresa, da inserção da empresa em relação a outras empresas, como é que as auditorias antes não tinham percebido os índices de corrupção que são avassaladores, como é que os bancos seguiam dando crédito para uma empresa sem fazer as exigências mínimas de transparência e especificamente do uso dos recursos, como é que essa empresa estava relacionada com outras empresas, como as empreiteiras, como é que isso vai ser modificado agora, como é que um novo conselho administrativo pode fazer essas mudanças, como é que o presidente da Petrobras vai fazer essa mudança. Ou seja, há muitas nebulosidades que se iniciam agora com esse primeiro passo, importante, mas ainda insuficiente, que é a transparência. Os prejuízos são enormes e é preciso levá-los com bastante seriedade, até para entender qual é a viabilidade dentro dessa empresa e como é que isso vai afetar de maneira mais geral e mais sistêmica toda uma cultura de negócios, toda a possibilidade de você fazer investimentos no Brasil. Não é simplesmente uma questão de como é que a imagem da empresa, dessa empresa específica, fica maculada. Obviamente ela fica, uma empresa com altíssimos níveis de prejuízo, como poderia ter sido a imagem da Enron nos Estados Unidos, no escândalo de 2001. A questão é o que vai ser feito para modificar a cultura que gerou essa imagem. Muito obrigada, então, ao professor João Pechansky, de Ciências Políticas aqui da Faculdade Casper Libero, pelo comentário. Quer dizer, fica realmente muita incerteza no mercado e é claro que a gente vai continuar acompanhando esse assunto aqui sempre no Fatos da Semana. Antes de encerrar, doutor Eduardo, eu queria que você comentasse sobre a extradição do Pisolato. Quer dizer, ele vai vir para cá e vai cumprir pena? Como é que está essa história? Você vê que é algo interessante. Primeiro que, obviamente, a Itália agiu como qualquer nação de verdade. Deu um banho na gente, né? Deu um banho de diplomacia e de reciprocidade, que eu digo reciprocidade sem ter a bola de volta. Sem ter tido a contrapartida, quer dizer. Deu um tapa na cara da gente com luva de pelica, como dizem por aí. Sem dúvida nenhuma. Eu até achei, e como de fato na primeira sentença de primeira instância foi negado a extradição. Mas quando o Ministério Público Federal recorreu para a Corte de Cassação, e a Corte de Cassação na Itália é cassar aquela decisão que efetivamente, só para as pessoas entenderem, Corte de Cassação é cassar uma decisão que foi anteriormente dada. E na Corte de Cassação, o que aconteceu? Foi lá e cassou a decisão, vamos extraditar, e aí dependia exclusivamente do primeiro-ministro. O ministro tinha que concordar com essa extradição. E o primeiro-ministro, o que ele fez? Concordou com a extradição e disse o seguinte: olha, o pacote é de vocês, pode levar e vai para Papuda, entendeu? Leva para Papuda e deixa lá 11 anos lá apodrecendo, porque é a melhor coisa. Agora tem um detalhe importante. Eu acho o seguinte: essa é, na verdade, uma visão que eu tenho, tá? E isso vai custar caro para o Brasil. Vai custar porque, com toda certeza, a Itália vai entrar com um pedido de reconsideração para buscar o Battistini. Porque o Battistini tem lá uma... tem uma pena a ser cumprida por homicídios que foram praticados e que você lembra que o STF autorizou a extradição do e o presidente da República na época segurou. E o presidente da época segurou, disse que não, e está acabado, e tem mais. Por quê? Lembra que o Suplicy, ainda quando ele foi preso, saiu abraçado com ele, enfim. Então, na minha visão, na minha percepção, a Itália vai fazer esse pedido de reconsideração, aí, como o STF vai se pronunciar falando, eu já mandei extraditar, não sei o que esse cara está fazendo aqui, entendeu? Manda para a Itália. Ou seja, devolve para eles. Ele tem que cumprir pena lá na Itália das condenações. Então, eu acho que esse preço vai ser caro. O PT vai pagar um preço muito caro por isso. Por quê? Porque, na verdade, como é que vai falar não? Ou seja, estão mandando alguém que fazia parte da cúpula do PT. E como é que você vai fazer? Você vai falar, não pode mandar. Deve ter alguma coisa. Então, eu acho que essa extradição, ela foi estratégica. A Itália agiu de forma estratégica. Eu vou devolver e agora eu vou lá e eu quero o fulano lá, o assassino. Mas tem que ser uma via de duas mãos, né, doutor Eduardo? Senão vai virar uma crise diplomática terrível. Já tinha ocorrido. Já, estava instalada naquela época. Então, essa questão, escuta o que eu estou falando
falando para você, vai vir um pedido de reconsideração para que ele seja, o italiano seja extraditado para a Itália. Aí eu quero ver qual vai ser a reação do Brasil diante disso. Eu também quero. E está na mão da Dilma. E que venha esse pedido, né? E cada um cuida do seu problema. E que mande logo embora, porque na verdade está comendo as custas dos impostos dos brasileiros. A gente está pagando a conta dele. Lógico. Vamos combinar que já tem bastante bandido por aqui, né? Manda quem anda, né, para casa dele cumprir a pena dele. Querido doutor Eduardo, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Te espero na terça que vem, tá bom? Você sabe que eu sempre fico feliz quando eu venho aqui participar com você. A gente sempre aprende muito. É um bate-papo, né? Exatamente. É um bate-papo. E a gente entende melhor esses assuntos complexos. Ó, seguinte, para fazer contato do Eduardo é através do Facebook também, facebook.com/Eduardo César Leite, tá bom? Beleza, obrigada. Mudou, né? Mudou. Porque e as melhores júris também? Aqui, na verdade, lotou agora tem meu Face, agora tem o 2. Eduardo César 2, 3, você vai ver que beleza. Obrigada, meu querido. Beijo. Ótimo dia pra você, viu? Até a próxima, até terça.